acolhidos pela sua presença. Cada um aqui que se vincula nesse trabalho, metodizado, sequenciado, nós rendemos a nossa mais profunda manifestação de gratidão, porque juntos nós podemos construir um mundo melhor. E a nossa tarefa singela tem, sim, um papel importante, primeiramente para nós, mas, por certo, ela pode oferecer também aqueles elementos que favoreçam a todos os corações que adentrem neste plano dimensional de trabalho. Nós agradecemos a todos os nossos amigos que se encontram na transmissão através do chat, do YouTube, aos nossos irmãos que acompanham através do site da rede Amigo Espírita, da nossa FEAC e também as demais retransmissoras, como, por exemplo, a Rádio Brasil Espírita de Maceió. A gente endereça um abraço a todos os ouvintes, os teleouvintes. Queridos amigos, hoje nós estamos, portanto, dando continuidade ao estudo das cartas de Paulo. O nosso encontro hoje de número 27º. O nosso tema de hoje, vinculado ao texto que vamos trabalhar, maldição, amargura, destruição e miséria. Lembrando que nós estamos nesse movimento de estudo das cartas, já atingindo o capítulo 3º da carta aos Romanos. E nós vamos, portanto, iniciar o nosso trabalho fazendo a leitura do versículo 9 até o versículo 20º. Aqueles corações que estão nos acompanhando na telinha, nós vamos oferecer as imagens. E aqueles que se encontram apenas ouvindo, eu convido para abrir as Escrituras exatamente na carta de Paulo, capítulo 3º. Esse trecho é intitulado Todos os homens estão debaixo do erro? Então vamos lá. Versículo 9. Pois bem, ou melhor, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas, tratam enganosamente, peçonha de áspedes está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ficamos por aqui na leitura. Nós estamos nesse movimento de estudo das cartas do Cristo, que foram redigidas por Paulo e endereçada às igrejas, às comunidades do cristianismo no seu nascedouro. Estas cartas trazem convites para que o discípulo,
o seguidor, o cristão, possa verificar a posição que se encontra dentro dessa dinâmica da divulgação da mensagem, que propõe a vivência, a mudança, a transformação de cada um de nós. Por isso, Emmanuel define as cartas de Paulo como cartas do Cristo endereçadas aos cristãos, à universalidade dos cristãos. Então são cartas assim que tocam profundamente aquele que se interessa em ouvir as palavras do Cristo dentro da própria intimidade. Portanto, cada carta apresenta aspectos que remontam às nossas necessidades. Necessidades, obviamente, que vão se apresentando à medida em que vamos estabelecendo uma relação com o que o Cristo está propondo naquele instante em que o nosso coração anseia por uma notícia. O Evangelho é a boa nova. O Senhor da vida o tempo todo diz para nós, conforme a descrição do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, quando define que vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, sempre que nós manifestamos o pedido, a súplica, ou nos movimentamos em busca do entendimento da vida, o Senhor nos responde. Para muitos, a análise desse versículo é um mecanismo que envolve religiosidade. Nós poderíamos aqui dizer que sim, mas é apenas uma faceta. Porque todos os nossos movimentos, todo o atendimento nosso, quanto à manifestação da lei divina que brota na nossa intimidade, porque a lei divina está esculpida na nossa consciência. Então, nosso desafio é estar buscando compreender, nos conscientizarmos do que nos compete fazer. E a lei vai nos apontar. E a realização, ela se projeta nesse patamar num tríplice aspecto: filosófico, científico e com uma objetivação de religiosidade. Ou seja, todo o progresso do ser estabelece um vínculo com as propostas daquele que nos criou, o Senhor da vida, Deus. Então é um movimento de religar. Religar dentro de princípios que estão fundamentados no progresso. Vou deixar isso muito claro. Na última semana, nós trabalhamos os versículos, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E também trabalhamos o versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há nenhum só. E falamos também do 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente peçonha de áspedes, não é? Que é uma víbora, é uma serpente, que está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Esse versículo 13, a sua garganta é um sepulcro aberto, se vocês se recordarem, nós fizemos uma leitura de um texto de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, é a lição de número 51. Rapidamente,
A mensagem, ela bate na nossa intimidade nos convidando a mourejarmos nos planos da humildade. Humildade. O processo do aprendizado, ele, para ser eficiente, se arrima nos planos da humildade. O que é humildade? Humildade é reconhecer os padrões que nos sustentam, padrões, obviamente, que tangem a nossa elaboração mental. O nível de segurança, os recursos que possuímos, limites, mas também possibilidades. Então, diante do professor ou daquele que vai ministrar a lição, o movimento que transcende para que haja assimilação, primeira é abrir o entendimento, com interesse. Então, a mensagem para o cristão, ela se reveste de uma profunda dose de humildade, que fora revelada pelo Cristo, como agora está sendo relembrada através do medianeiro Paulo de Tarso. Mas, ao mesmo tempo, é importante verificarmos que, quando ele aborda a temática de que não há excelência e que todos estamos debaixo de um aprendizado muito importante, ele está dizendo para a gente que não há perfeição absoluta a não ser em Deus. Deus é a perfeição plena, é a inteligência suprema, a causa primária. E ele se revela no mandamento a definir que todos os espíritos, todos os seres, desde os mais simples até os chamados anjos ou espíritos puros, todos estamos diante de uma dinâmica de progresso. E nesse progresso existe um princípio importante chamado mudança. Estamos o tempo todo mudando. Estamos o tempo todo sendo convidados para alterar a nossa maneira de ver, de sentir, de perceber. E por isso a revelação, a luz que dimana do Senhor, nos visita dizendo: vinde a mim. Ou ela pode dizer no imperativo também: ide e porfiai. Ela pode também apresentar, numa outra nuance, brilhe a vossa luz. Porque afirma Deus, desde o princípio da evolução, conforme registrado por Moisés, disse Deus, haja luz. Aliás, foi um aspecto muito bem explorado ontem no estudo lá na nossa FEAC, pelo nosso Júlio César Silva. Ele abordou de uma forma brilhante. Que o primeiro mandamento é: disse Deus, haja luz. Esse é o mandamento. Nós somos luz, Deus é luz. Então o mandamento dele propõe para que cada um de nós vibre, cada um de nós estabeleça uma conexão que favoreça o encaminhamento da própria manifestação da divindade. Só que existe alguns pontos que para nós são necessários a gente refletir com muita cautela, né? Com muita prudência. Porque se estabeleceu na nossa dinâmica evolutiva que existe um paraíso. E é um paraíso que nos conceitos apressados se caracteriza por um paraíso imediato. E esse paraíso imediato é uma ilusão que cria
uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra contra a dor. Porque a dor é o sinônimo de oportunidade para o burilamento dos seres. Então, quando estabelecemos a ilusão do paraíso, a dor não faz parte desse paraíso. O sofrimento, o desconforto, não caracteriza as hostes superiores. Mesmo que haja qualquer prostituição moral, qualquer desvio de rota, nós vamos caminhando de uma maneira cega a objetivos que foram estabelecidos por conceitos, tratados como objetivos supremos. Isso vai nos demonstrando que essa caminhada não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser a de um grande desapontamento. Porque quanto mais mergulharmos nesse caminho, nessa busca, vamos dizer assim, aquela condição angelical, nós vamos nos deparar com muitas contradições dentro do plano em que nós elaboramos a nossa vida mental atual. E elaborando a nossa vida mental, nós vamos nos relacionar com aquela ambiência que é um reflexo de tudo que a gente concebe, de tudo que eu entendo como vida, como possibilidade. Então, queridos amigos, nós vamos percebendo que o fruto, o resultado de ignorar os princípios norteadores da evolução, nos causa um profundo vazio espiritual. E quando a gente lê, quando a gente recebe alguma informação que devemos ter coragem para lutar, a gente fica a ver navios como no pensamento, né, popular. A gente fica a ver navios sem saber o que faz. Porque existe um paraíso a ser conquistado, mas ao mesmo tempo eu vou conceber que eu vivo uma realidade muito complicada, e eu posso, naturalmente, manifestar a minha rebeldia diante dessa verdadeira confusão de filosofias, de doutrinas, de religiões, porque elas não falam de uma maneira prática na minha vida o que efetivamente eu poderia fazer, ou eu deveria agir para que eu pudesse me realizar. Então, nós ficamos assim, batalhando, lutando contra uma dor que me visita, porque ela faz parte da minha evolução, mas de uma forma a querer ficar livre dela, por exemplo, sem entender qual é o significado da dor. Qual o motivo que existe ou que manifesta para nós o sofrimento, o desconforto? Por que há injunções, pressões que vêm de fora para me trazer desconforto? Ao mesmo tempo, por que existem conflitos íntimos? Por que essa questão ancestral da culpa? Por que muitas vezes o lidar com uma certa manifestação de falência ou de incompetência diante de tantas coisas abstratas, como, por exemplo, a morte, a desencarnação. O que é a desencarnação? O que é a morte? Então, para nós espíritas, nós estamos trabalhando de uma forma muito importante na ressignificação
da nossa vida atual, a partir das informações que nós vamos tendo dos espíritos, da realidade do mundo espiritual. Mas não para ficarmos enamorados ou perplexos diante da continuidade da vida, mas verificando a coerência, a lógica desta realidade, que inclusive define para nós o que um dos aspectos da justiça divina, porque se Deus sendo justo, o Criador magnânimo, ele nos concede as oportunidades para evoluir. E com um antecedente extraordinário, que é a sua misericórdia, ou a manifestação do seu legítimo amor por ter nos criado. Então ele nos criou, o Espírito é criado, aí a gente começa a discutir a questão temporal, ele foi criado quando e ele vai até onde? E na realidade, Deus criou o Espírito, criou o universo, dentro de uma faixa que a gente vai percebendo didática de tempo. Inclusive a doutrina espírita nos mostra que o Espírito é imortal, mas ele não é eterno, porque ele foi criado um dia. Mas são conceitos que mais lá na frente a gente vai entender a didática. Porque na realidade, o eterno é a essência espiritual da vida. Então Deus não tem princípio, não tem fim. O Espírito tem princípio e não tem fim. Mas quando isto começa? Poderíamos falar quando tomamos consciência? Ou quando manifestou os princípios básicos da sensação, da instintividade, né? Do magnetismo, da energia? São pontos para a gente pensar. Quando Paulo fala cuja boca está cheia de maldição e amargura, a definir sepulcros abertos, com línguas que se caracterizam como peçonhas, como víboras, ele está definindo todo um movimento que caracteriza a ação do discípulo que desconsidera, por desconhecer, a lei divina. Por quê? Tomar consciência da magnitude do amor do Senhor é um grande convite, é um desafio para que a gente possa entender que existe uma íntima função de ordem, de organização no universo. E as atividades conscientes de cada um de nós nos projeta a uma harmonização com estas leis. Porque vamos entender o valor da resignação, da obediência, da paciência, desenvolvendo a virtude da adaptação, da resistência, da defesa, da ética, da moral, que os povos da atualidade estão perdendo. A sociedade está perdendo, porque estamos nos entregando a um movimento que se caracteriza como uma verdadeira maldição aos princípios que nos vinculam ao Senhor. Aí as nossas gargantas se tornam sepulcros abertos. Porque a garganta, na realidade, aqui, nesse contexto, é a base, é a estrutura para que haja a manifestação do verbo, da palavra. Se a língua ela se configura de uma forma a agir enganosamente, ela se torna uma peçonha, ou seja, uma víbora.
vibra. Porque a boca deveria expressar o bem, o amor. Observemos bem. Mas quando a base se conspurca e a garganta faz como que, vamos dizer assim, uma conexão com o próprio coração, o coração a simbolizar o sentimento que se enovela na sandice, no jogo da sedução, a manifestação será complexa, porque a base foi corrompida. Captaram lá? Então, nós gostaríamos de fazer esse vínculo com o estudo anterior, para que a gente possa, por exemplo, agora, entrar nas reflexões sobre, por exemplo, o versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Então, nessa toada da garganta corrompida, da boca que expressa o que está maculado o coração, a gente percebe que os pés se tornam ligeiros para expressar o quê? Derramamento de sangue. Os pés no Evangelho falam para nós das bases. Das bases. Das bases. Tanto que Emmanuel define para nós o seguinte, que os pés representam as bases da vida. E nós precisamos de ter nos pés o cuidado para que eles estejam limpos, para que eles possam caminhar com segurança. Por isso poderíamos aqui afirmar que as bases do conhecimento são fundamentais para que a gente possa dar passos seguros. Porque, por exemplo, se o coração, o sentimento se desgovernar, nós precisamos da mente alinhada com o pensamento do Cristo para manter os pés firmes para evitar a escolha de caminhos tenebrosos, que o coração ou o sentimento pode estar vinculando-nos exatamente por interesse, pelo famoso jogo da sedução. Então, queridos amigos, quando nos desalinhamos, poderemos estar utilizando essas bases para dar passos complicados. Se as bases estão seguras, por exemplo, se nós estudamos doutrina espírita, se estamos procurando vincular o nosso pensamento ao pensamento da espiritualidade maior, estudando com dedicação, com disciplina, as orientações que dimanam da codificação espírita, nós estaremos criando uma base muito segura. Nós estaremos fundamentando as nossas práticas aos princípios revelados por Jesus, pelos espíritos que o representam e que Allan Kardec transformou numa doutrina maravilhosa. Agora, se a gente não procurar o vínculo pelo estudo, pela prática, pelo debate, portanto, pela vivência do que a doutrina espírita nos propõe, nós podemos dar passos que sejam aqueles que ligeiramente nos desvinculam dos princípios que poderiam ser esposados. É um grande desafio nosso na evolução. Nós
aprendermos para depois apreendermos. Então, sempre que há um desvio na divulgação, por exemplo, da doutrina espírita, fica patenteado o desconhecimento a tudo que a doutrina espírita nos propõe. Obviamente que uma coisa é você estudar, a outra coisa é você colocar em prática. Por isso é que os espíritos batem muito na tecla conosco, que seguir Jesus é um desafio complexo, difícil. É complexo. Porque ele fala assim, vinde a mim. Aí nós nos movimentamos. Aí ele nos abençoa, nos consola, nos acolhe. Aí depois ele diz assim, agora, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí complica tudo. Porque nós vamos ter, por uma questão de busca de coerência, procurarmos agir conforme ele nos ensina. Então ele diz assim, perdoe. Aí eu vou afirmar assim, então tá bom, Senhor, eu vou perdoar. Aí eu saio todo empolgado. Aí eu vou encontrar com os meus adversários. Quando eu estiver diante dos meus adversários, eu estarei sobre a influência dele, Jesus, que me diz, perdoa, porque o perdão é a lei da natureza. Mas quando eu estiver, portanto, diante deles, o que vai manifestar? Com muita contundência, a inspiração dele ou a sombra que eu trago em mim? A sombra que eu trago em mim, observem bem que interessante. Ela tem altura e largura, mas a sombra não tem profundidade. A sombra não tem profundidade. O que faz com que nós possamos aprimorar a sombra que nós trazemos é procurar a inspiração do Senhor para que tanto a largura quanto a altura ganhe profundidade. Então eu estou aqui fazendo um convite a uma reflexão tridimensional. Então a inspiração de Jesus vai nos propor que nós possamos dar qualidade à nossa sombra. E como é que você vai dar qualidade à sua sombra? Para que ela tenha profundidade. Procurando refletir com Jesus. Refletir com Jesus é assimilar os conceitos que ele nos revela. E esses conceitos que ele nos revela chegam com uma qualidade transcendente. E a direção é bem definida. É direcionado para o nosso coração, para a face da nossa mente. Olha que interessante. Para as ondulações, porque a nossa mente é um espelho. A nossa mente é um espelho. Isso é uma definição de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, extraordinariamente sintetizado. A nossa mente é um espelho. Não é? Então nós temos que trabalhar na face do espelho, burilando esse espelho. Porque as ondulações desse espelho, que tem, vamos dizer assim, aquela condição de refletir, elas precisam ser direcionadas pela nossa razão. Então nós temos que conjugar a influência, a inspiração do Senhor, nós temos que refletir a luz dele, decodificar a luz dele, lidando com a sombra que nós trazemos, para que essa sombra se faça qualificada pela luz que estaremos implementando. Agora, não é Jesus que vai pôr a luz dentro de você. É o Cristo. Ou seja, Jesus como irmão maior, como mestre divino, ele nos oferece sempre
Porque o amor dele é a expressão máxima de evolução que a gente pode decodificar atualmente. Então ele atingiu o grau máximo de evolução para a nossa ótica, para a nossa órbita planetária, vamos dizer assim. Certo? Ele faz parte de uma escala evolutiva no universo. Mas para nós, ele é o maior. Tanto que ele é o governador do nosso planeta. Agora, o importante é nós começarmos a compreender as cartas que ele nos endereça, de sorte que o Cristo que existe dentro de cada um de nós possa se apresentar. E o Cristo se apresenta à medida em que nós vamos, portanto, dando mais qualidade ao nosso... Nós vamos ampliando o nosso grau perceptivo e aprimorando a nossa maneira de agir. Porque fora isso, o verso 16 diz assim, que os caminhos, em seus caminhos há destruição e miséria. Porque semeamos as complicações. A lei um dia nos disse, faça o bem. Mas nós optamos por continuar sentado, sem operar no bem, porque o mal é a ausência do bem. Então o que acontece? A vida vai nos trazer de volta o preço desta escolha. O preço dessa escolha. Portanto, somos nós os artífices do nosso próprio destino. Então, o que para nós hoje é tratado como dor, é necessário que nós reflitamos que essa dor, ela tem uma função didática, pedagógica, para que a gente possa despertar para compreender a sombra, ou seja, o que nós trazemos, mas de uma forma corajosa, respeitosa, de enfrentá-la, de compreender a nossa realidade, mas com um olhar de misericórdia. Porque se está havendo destruição no caminho e miséria, existe uma possibilidade de compreender, existe uma maneira de sobrepor tudo isso. O religioso tradicional, ele quer combater a treva. Ele quer sair para o mundo para convencer de que existe erro. E nós vamos verificando, à luz da doutrina espírita, que o primeiro movimento é o da autoiluminação. Se você está sentindo a necessidade de mudar, porque existe um vazio, existe dor, existe abandono, existe flagelo, existe destruição, você, como eu, queremos mudar tudo isso? Então, o primeiro movimento é reconhecer os nossos limites e as nossas possibilidades, como Paulo de Tarso nos iniciou essa carta. Somos pequenos? Somos. Podemos crescer? Podemos. Somos filhos de Deus? Somos. Isso é básico. Essa é a lógica da vida. E se Ele, o Senhor da vida, criou o universo e todas as coisas, todas elas estão dispostas para que nós possamos lidar com elas, com o objetivo de aprimorar a partir delas e de vencer e de conquistar valores que possam me graduar para novas etapas. E temos a possibilidade extraordinária de continuar, de perpetuar todas estas
atividades. Porque somos eternos. Não existe revelação mais extraordinária do que a imortalidade do espírito. A realidade da continuidade da vida. Isso toca o coração de todos nós. Quem sabe, eu vou arriscar. Quem sabe nós viemos para esse estudo hoje para atingirmos esse momento e ele se transformar no mais importante da noite. Quem sabe a minha alma está cansada, combalida, confrangida, doída, machucada, macerada, porque eu estou diante da morte de um parente, a alma de minha alma. Quem sabe eu estou com um diagnóstico. Nós viemos aqui, quem sabe, para ouvir que existe um prêmio para um bom combate. O prêmio é a vitória. É a vitória sobre a lei, pela fé, pelas obras da fé, e não pelas obras da lei. E a gente vai construindo com Paulo estas reflexões que podem nos libertar. Então, o estudo se transforma num grande encontro comigo mesmo que se caracteriza por consolo, por esperança, por amor, por paz. Nós gostaríamos de pedir licença para vocês, porque nós estamos nos referindo também ao versículo 16, em seus caminhos há destruição e miséria. E eu gostaria de trazer o nosso benfeitor Emmanuel, que no livro Fonte Viva, editada pela Federação Espírita Brasileira, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel interpreta assim o versículo. São várias interpretações. Emmanuel interpreta ele isolado, porque isoladamente você trabalha naquele projeto. Nós estamos trabalhando os versículos dentro de um contexto de um texto, certo? Mas esta análise em separado desse versículo, ela fala muito para nós das nossas responsabilidades. Vamos a ela. Emmanuel dá o título: Destruição e Miséria. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria. Por onde passa? Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Observe a nossa responsabilidade. Se cristalizamos na ociosidade, podemos eliminar o bom ânimo no coração dos trabalhadores que nos cercam. E estrangulamos as próprias oportunidades de servir. Te situas aonde te encontras. Se coloque lá, como filho, como pai, como marido, como sobrinho, como neto, como funcionário, como trabalhador da doutrina, do evangelho, como membro da sociedade. A ociosidade pode estar eliminando a nossa possibilidade de promover o bom ânimo de quem está nos observando.
se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmos. Quando negamos, podemos estar matando a fé. Podemos estar destruindo esperanças. E tudo isso traz uma vasta rede de sombras para quem propõe, para quem nega, para quem fecha. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Então as nossas escolhas podem estar sufocando virtudes dos outros. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se buscas refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. Tristeza. Asfixia o otimismo. Se o indivíduo está triste, ele asfixia o otimismo do outro. É contagiante. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Quer que repete? Estacionar é imobilizar os outros e congelar a si mesmo. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Vamos à mensagem final, que ela fala fundo. Desventurados aqueles que não seguem um mestre que encontraram. Será que nós encontramos o mestre? Você encontrou? Você encontrou Jesus? Emmanuel está dizendo que desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram. Porque conhecer Jesus Cristo em espírito, não é conhecer aqui, no intelecto. Não adianta você ter uma vida, várias encarnações como sacerdote, pregando, falando de evangelho, teólogos. Isso eu estou falando do movimento da religiosidade, ok? Porque em todos os setores o processo é o mesmo. Conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos.
Eu vou pegar agora, vou buscar aqui o apoio no chat. A Cleusa, nossa querida irmã, está dizendo assim: o caminho que nos leva às pegadas do Cristo não são nem serão totalmente de rosas, mas devemos aprender a apreciá-la, sem jamais tirá-la de seu lugar. Porque as roseiras, mesmo belas, todas possuem espinhos. E o Mário Domingos, eu acho que ele é de Portugal, ele está dizendo: doutrina espírita é luz. Sem dúvida, Mário. Mas se você me permite, eu gostaria de dizer: você é luz. A Cátia é luz. Vou buscar os nomes. O Mário é luz. A Helena, a Anitta, o Ederson, o Fernando Henrique. Todos que estão no chat aqui, a Marilac, o Júlio, a Adriana, Nair, a Alessandra, o Fred, o Willy, Jussara, João Paulo, tanta gente boa, tanta luz nesse ambiente, como afirma a música. Todos somos luz. Todos somos filhos da luz. Deus é luz, Deus é amor. Observemos como João Evangelista define para nós o Senhor: luz, amor. Todos nós nascemos para brilhar. Aí eu brinco, e o Caetano Veloso escreveu: ninguém nasceu para morrer de fome, nós nascemos para brilhar. E nós vamos brilhar quando nós comermos do pão da proposição, o pão que Jesus distribui, o pão que representa a doutrina, é o trigo, o pão que representa a alimentação básica. Básica. Fora isso é supérfluo. A alimentação básica quer definir o seguinte: nós precisamos da essência. Nós não precisamos da casca, ela faz parte. Os outros elementos contribuem, mas nós alimentamos o nosso espírito com essência. Então, se alimentamos o corpo com pão, o nosso espírito nós alimentaremos com a essência deste pão. É a aplicabilidade do amor. A aplicabilidade do amor é que nós vamos adquirir amor. Aplica a luz, adquire amor. Você não dá do que você tem. Você não dá amor, você não dá inteligência. Você não dá isso. Isso é seu. Mas você amando, você vai adquirir mais amor. Você trabalhando a sua inteligência, a sua razão, as suas emoções, você estará qualificando o seu potencial. Você estará dinamizando as suas condições de irradiar cada vez mais o amor. E se você irradia amor, aqueles que estão em sintonia por identidade, por vinculação a você, irão, de alguma sorte, serem envolvidos pelo seu amor. O olhar, quando você endereça para aquela alma que te observa, ele é impregnado de irradiações. E essa alma, por estar identificada com a sua, vai receber a indução, o código genético, a semente que vai fertilizar aquele aspecto da intimidade daquele coração que fechou o circuito com você.
por isso que nós temos dificuldade, inclusive, de entender o amor. O Emmanuel, quando traz reflexões sobre alma gêmea, tem espírita que gasta um tempo federal para discutir que não existe alma gêmea. E ele está falando para nós de outras coisas e nós estamos nos perdendo em discutir se espírito tem metade. Não tem metade, Kardec deixou isso muito claro. Mas existe relação, amigo. Existem sentimentos. Existem sentimentos. Então, o Mário está dizendo que a luz aqui se criou, a luz se fez. Jesus é a expressão da luz que você, Mário, você, Fernando, você, Helena, vão irradiar com a mesma capacidade. Mas você gera luz, como Jesus também gera luz. O direcionamento dessa luz, o potencial dessa luz, nós estamos em desenvolvimento. Aí nós vamos discutir lá na frente natureza, qualidade. O importante agora é você, eu, nós, deixarmos essa condição de enfermidade, de dependência de espíritos, de dependência de pessoas, de dependências de remédio, qualquer tipo de dependência, ela é transitória e ela precisa de ser vencida. Nós precisamos de nos tornar independentes futebol clube. Posso assim dizer? Podemos afirmar que nós precisamos adquirir a liberdade, a consciência, para inclusive valorizar a própria dor? O versículo 18, Paulo diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqueles, ou nós, ou aquela condição de irreverência, perdemos o senso, o escrúpulo, a ética. O mundo atual, a sociedade materialista, ela apresenta aspectos muito interessantes sobre esses versículos. A velocidade em derramar sangue, o descompromisso com a ordem, com a legalidade. Hoje eu conversava com amigos do campo jurídico e discutimos exatamente a questão da ética, a questão da moral. Porque nem tudo que é legal é moral, mas o importante é descobrir se é legal. Esquece o moral. Porque nós precisamos de encontrar brechas. O homem quer brecha. Ele quer discutir. Ele quer criar jurisprudência. Mas poucos de nós estamos querendo nos responsabilizar em cumprir a lei. Nós queremos driblar a lei. Então quem comete pecado é servo do pecado. E o pecado aqui, no nosso estudo, é o erro. É o erro. É o que nós vamos encontrar lá no capítulo 8 de João, no versículo 34. Mas o que antecede, o 32, diz assim: conhece a verdade te liberta. A verdade te liberta. A verdade nos libertará. Agora, vamos entender bem, não é verdade acadêmica, porque a academia está sendo abalada nas suas estruturas. A ciência não alimenta o espírito. Vamos entender isso com muita clareza. Paulo de Tarso deixa um texto extraordinário quando diz que a ciência incha, amor edifica. A Cleusa está dizendo assim: lembra do ditado, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Então devemos abrir a nossa janela e verificar o quanto
o quanto a vida está nos convidando para a gente sair desse mundinho materialista, dentro desse claustro filosófico, religioso que aprisiona. Não estamos mais em condições de perder o tempo, porque quanto mais a mente vai alcançando as esferas maiores, mais se valoriza cada minuto. 1 minuto é o suficiente para nós transformarmos pedras em pães. 1 minuto de sua vida é o suficiente para você voltar a sorrir. Por que você deixou de brincar? Por que você cresceu e ficou bobo como eu? E nós não podemos sentar no chão e desenhar, rascunhar, rolar com os meninos na grama? Não, porque isso é coisa de menino. Aí a gente tem que ficar velho, não é? Nós temos que envelhecer para virar vovô, vovó, titi, titia, e permitirmos novamente sermos como criança. Por que isso? Ser criança, ser adulto, quando jovem a gente quer atingir maturidade ou maioridade para poder fazer uma série de coisas. E a gente muitas vezes deixa de viver aquele momento tão especial quanto adolescentes, quanto crianças. Você, na sua idade, aonde você se encontra, você está recebendo de Deus uma dádiva, a vida. Por isso a doutrina espírita para nós é um convite para nos unirmos. A doutrina espírita não é mais uma religião. Eu estou trazendo um pensamento daquele que tem autoridade, se chama Allan Kardec. A doutrina espírita não é mais uma religião. A doutrina espírita não veio disputar espaço com o catolicismo, com o protestantismo, com nenhuma religião. Todas as religiões são santas, todas são revelações de Deus. Todas, porque todas propõem o bem, todas falam de respeito, de ética, de compromisso, de responsabilidade, de trabalho e de prêmio, que é a paz. Se algumas propõem que a paz seja depois, nós vamos convidá-las para refletirmos que a paz pode ser agora. Se a gente compreender que existe um Senhor, que é o nosso Pai Criador, que está falando dentro da nossa intimidade para que a gente seja feliz, para que sejamos homens de bem. O homem de bem é aquele que vive a lei de amor, de justiça e de caridade na sua plenitude. Faça isso que você vai ser feliz. Como criança, como jovem, como adulto, como adolescente, como velho ou ancião, como espírito, como desencarnado, como encarnado, como queiramos. Seja feliz agora, Kátia. Não deixa para amanhã. Agora, para você ser feliz, você tem que verificar o que proporciona a felicidade. Felicidade é estado de alma. Muitos procuram felicidade nas coisas daqui. E na realidade elas não estão buscando felicidade, elas estão buscando prazer. Prazer é uma coisa. O que atende à carne, os sentidos, é uma coisa. Nós estamos falando de estado de alma. Nós estamos falando do espírito se engrandecer para poder ter a coragem, a hombridade de enfrentar os desafios, amando-os, respeitando-os. Porque só assim nós seremos vitoriosos. Nesses últimos momentos do nosso encontro, eu preciso de trazer o versículo 19, quando Paulo diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. My God. Vamos lá? Vamos conversar sobre esse versículo? Porque ele é maravilhoso. Ele vai falar para nós
na realidade, ele vai começar a trazer alguns conceitos que vão se desdobrar nas próximas cartas. Então eu vou procurar ser sucinto porque o tempo não favorece e eu não quero cansá-los. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. A lei divina. A lei está inscrita na nossa consciência. Então, qual que é o gancho aqui para a gente estabelecer uma reflexão de ordem final? Cada um de nós compreendemos a lei conforme a nossa condição. Ponto. Isso não tem discussão. Você lê, por exemplo, nas Escrituras. Vamos pegar um exemplo. Jesus afirma assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado, ou como eu vos amei. Como queira a tradução. Um novo mandamento vos dou. Significa que ele deu outros mandamentos. Significa que a vida nos concede muitos mandamentos. Nós vamos assimilando a luz, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luz. E a luz foi feita. Quando o Senhor manifesta a ordenação, evolua. Só que o Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor se revela para cada discípulo, ou seja, para cada ser em evolução, à medida em que esse vai se graduando, que esse vai estabelecendo condições para decodificar o mandamento, que é um só: amor. Então vamos buscar no reino vegetal. Quando a planta, a flor, busca, por exemplo, a luz, ela está buscando a luz do sol por uma necessidade de sustentação, dentro de, entre aspas, um instinto, que não é instinto, é um princípio de evolução, porque instinto está enraizado nos animais. Mas vamos falar assim, é um instinto numa fase ainda da sensação. Então, é um princípio que norteia o crescimento da planta, ou do reino vegetal, que efetivamente estabelece o sair de si mesmo para buscar o recurso. E ao receber o recurso, ela vai metabolizar o recurso, vai transformar esse recurso em energia, sustentabilidade, enfim. O réptil, que fica descansando na pedra, como o lagarto, por exemplo, já estão em vias de elaboração do que no homem vem a se estabelecer como a epífise, a glândula da vida mental. Então ele vai buscando uma maneira de começar a abrir as percepções para que um dia ele tenha mediunidade, que ele possa intercambiar com a vida mental. Então nós temos a quimiossíntese, né? A quimiossíntese nos reinos inferiores, nós temos a biossíntese nos animais e nós temos a mentossíntese nas faixas espirituais do homem. Mentossíntese. Então o papel da nossa epífise é se estabelecer como a conjugação que materializa no nosso cérebro
o que o espírito traz a partir da sua captação dentro do seu campo mental. Então, a mente se vincula ao cérebro. E a epífise tem esta função de ser a base do nosso centro coronário. E dali existe todo um processo de ordenação, de conjugação de todos os nossos outros plexos que vinculam o corpo espiritual com o corpo físico. Observem que o assunto não é simples. Então nós temos uma performance de entender o espírito, captar a ordem que vem de cima, e ele vai se esforçar para decodificar esta mensagem e nossa personalidade compreendê-la, para que a nossa personalidade possa aplicá-la nos desafios da nossa vida. Então, por exemplo, vamos ser prático. Você dorme, à noite o seu corpo repousa, o seu espírito se deslinda, se emancipa. Emancipado o espírito vive uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual, quando nós retornamos para o corpo e vamos começar a luta da vigília pela manhã, nós vamos reter um percentual diminuto das nossas experiências no mundo espiritual. Então, as nossas lembranças, por exemplo, eu sonhei que tinha alguém me perseguindo. Aí você fica assim, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Aí se é médium, místico, fica assim, deve ser obsessor. O que realmente pode acontecer. Mas muitas das vezes somos nós que estamos no mundo espiritual, lidando com muitas dificuldades que a gente não consegue resolver, que nos causa desconforto. E quando a gente retorna para o corpo físico, a gente vai se lembrar de imagens que são interpretadas, que são decodificadas pelo nosso cérebro, e que as imagens que vão ficar assim meio como reais para o nosso nível inteligível, é de que tinha gente me perseguindo. Que eu estava num embate, numa batalha. E na realidade eu posso estar identificando os meus limites. E no mundo espiritual isso me trouxe constrangimento. Então quando eu volto para a terra, para o corpo, eu fico assim, meu Deus, o que está me acontecendo? Eu sou um pobre coitado. Aí vai lá para o centro espírita tomar passe, para espantar os obsessores. E na realidade, nós estamos numa luta para entender o que está acontecendo conosco. O porquê que eu estou enfrentando as minhas onças, os meus leões, os meus animais ferozes. Por que eu lido com animais domesticados? Por que eu estou envolvido no reino vegetal da nossa realidade objetiva na Terra? Por que eu estou convivendo em família, em sociedade, no trabalho? Nós estamos dentro de um projeto extraordinário chamado evolução. E a evolução propõe para nós o que ainda a gente não compreende, que é uma metodologia educacional. Qual que é o papel da doutrina espírita? Revelar, mostrar para nós o que está acontecendo. Mas a doutrina espírita não tem a missão de mudar a vida de ninguém. A missão da doutrina espírita é esclarecer. Agora a mudança, ela depende de cada um de nós. Então, aqueles que estão debaixo da lei, a lei fala. Então a lei pode estar dizendo assim para nós, menos. Aí eu estou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou ficar menos. Eu vou pôr o pé no freio. Porque tem umas coisas acontecendo que estão vindo de fora. Então eu estou assim, eu estou vendo que está acontecendo um fenômeno, e entre exagerar, continuar brincando, eu opto por tirar o pé do acelerador e pôr o pé no freio. Porque se eu não colocar o pé no freio, lá na frente o carro vai desgovernar, vai acontecer uma série de coisas, e eu vou entender mais claramente o que a lei está dizendo. Porque se aconteceu o acidente,
fui eu lá atrás que assumi essa responsabilidade com esse acidente. Eu me comprometi comigo mesmo, eu me comprometi com o semelhante, eu me comprometi com a sociedade, eu me comprometi com a ciência que eu laboro, eu me comprometi com a política que eu morejo, eu me comprometi com a arte que eu trabalhei, com o esporte, com a profissão, eu me comprometi com a religião, eu me comprometi com a natureza, eu me comprometi com a sustentabilidade. Então, o nível de comprometimento, ele vai assinalar a necessidade de reparação. Então, eu estou aqui, vou fazer apenas um paralelo. Eu estou falando de evangelho. Eu estou tentando aprender evangelho, falando do evangelho. Quem está na lida da interpretação doutrinária espírita, como expositor, como dirigente, como evangelizador da criança, como membro das atividades de atendimento espiritual do passe, do aconselhamento, ou melhor, do atendimento, seja a tarefa que for, nós estamos aqui por necessidade pessoal. Então, cuidado, inclusive, quando nós incensamos, saímos por aí idolatrando as pessoas. Nossa, agora despontou um missionário na doutrina. Cuidado, viu, gente? Muito cuidado. Porque todos nós estamos debaixo de uma lei. E bem-aventurado quem compreende que nós estamos diante de uma providência divina, da misericórdia, que é acréscimo de amor, de bondade. Porque no fundo, nós não temos merecimento, não. São poucos que têm. O Chico passou uma vida inteira dizendo isso. O Chico, o tempo todo, dizia que ele era uma alma que estava lutando pelo aprimoramento pessoal. E que o Emmanuel tinha uma dose extraordinária de paciência com ele. Nós somos tão cegos pela nossa ignorância que nós não conseguimos prestar atenção no que o Chico dizia. É muito mais simples nós nos ajoelharmos e ficar fazendo reverência, e ficar fazendo discurso, escrevendo livros sobre o santo Chico Xavier. É muito mais fácil. E eu gostaria de dizer, a partir do que Arnaldo Rocha, aquele que foi um dos braços direitos do Chico, desencarnou no ano de 2002, com 90 anos de idade, conheceu o Chico em 1946, então estamos completando, né? A família dele, 60 anos, do outubro de 1946. O Arnaldo vivia me dizendo, Carlos Alberto, o Chico ficava muito constrangido quando alguém fazia um elogio a ele. Eu já vi o Chico muito bravo com indivíduos que ficavam enaltecendo o trabalho dele. Quantas vezes ele me dizia assim, depois que passava a onda: São Naldinho, nós temos muito que aprender doutrina espírita. Porque nós que militamos talvez uma vida inteira, vira e mexe a gente dá um testemunho que a gente não conhece doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem uma função maravilhosa, como falou um amigo no chat. Acender uma candeia na nossa caminhada.
Essa candeia é acesa por mãos que se dedicam. Mas todas essas mãos eu vejo agora à minha frente. Nenhuma dessas mãos se destacam. Nenhuma delas. Você não vê os rostos. Você não vê personalidades. Porque as mãos, luz dos que são representantes de Jesus, acendem a candeia, porque a candeia que vai alumiar a vida é a do Cristo. Foi Ele quem disse: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se deve colocar a candeia sobre o velador. A luz é para alumiar os corações. Como agora, o Senhor da vida ilumina o nosso entendimento, envolve o nosso coração e abençoa a nossa jornada, nos concedendo sempre novas oportunidades. Queridos amigos, bondosos companheiros, nesse momento, nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram conosco, que vibraram por nós, nos ajudaram, porque o assunto não é simples. Nós estamos aqui tentando trazer o Evangelho com uma visão de evolução, com uma proposta de praticidade. Não adianta a gente ficar perdidos em teorias, sendo que temos tarefas a realizar daqui a pouco. Por isso, sejamos humildes e possamos fechar as nossas concupiscências, a nossa boca que possa ferir, para que a nossa boca possa pronunciar apenas o bem dizer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, a misericórdia divina. E assim, com muita alegria no coração, rendendo gratidão a todos os espíritos que nos ajudaram até esse momento, nós vamos interromper o nosso trabalho rogando a Deus, nosso Pai, a espiritualidade que possa envolver a todos vocês, a todos os familiares, a todos aqueles que passam por provas, por dificuldades, que todos nós possamos entender que juntos poderemos mudar o mundo, quando mudarmos a nós mesmos. Então sejamos amigos, sejamos cristãos, sejamos irmãos. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Um beijo no coração de todos, que assim seja. Até o próximo estudo, nessa rede do bem, a rede Amigo Espírita. Valeu!